Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes que estão em casa também. Vamos abrir a Bíblia, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou seguir um pouco, algumas vezes, o livro do pastor Calvino, O Bom Combate, Enfrentando os Problemas da Igreja Local. E hoje eu vou falar não só do livro, mas usando também o livro, o capítulo 2, que é combatendo a imaturidade. Essa questão da nossa imaturidade. Outro dia eu falei sobre a questão combatendo a divisão. Ele vai falar ainda sobre orgulho, imoralidade, litígio entre os irmãos, a impureza, a falta de misericórdia, a irreverência, o estrelismo no meio da igreja, a falta de amor, antropocentrismo, a incredulidade e a insubmissão. Eu acho que vários irmãos da igreja têm esse livro, acho que vocês estão lendo, tem valido a pena para mim. E a ideia é essa, meus irmãos, é como diz aqui, logo na capa, enfrentando os problemas da igreja local. É como se a ideia, eu acredito que o Espírito Santo faz isso, ele abre o armário da nossa vida e mostra os esqueletos, que é um termo muito usado aqui no livro. Os esqueletos dentro do armário, escondidos, que ninguém está vendo. Às vezes o Espírito Santo faz isso em nós, na igreja, e é difícil, porque é um enfrentamento dos nossos problemas. É difícil porque às vezes a gente se surpreende. A gente nem mesmo sabia que a gente tinha aquele esqueleto. Quando a gente olha e fala, não acredito, eu tinha esse esqueleto dentro do meu armário. Mas aí, se é o Espírito de Deus que está fazendo isso, ele faz isso para curar, para mostrar, para tratar nas nossas vidas aquilo que estava escondido, às vezes até de nós mesmos. É como também, como a gente usa às vezes, o lixo escondido debaixo do tapete. É como se Deus, através da palavra, através da cruz, através do evangelho, levanta o tapete e mostra, para tirar, para limpar. Não adianta ficar só colocando. Mesma forma nas nossas vidas, todos nós temos. Hoje o tema é a imaturidade. A imaturidade. E nós sabemos que somos todos imaturos. Em Cristo Jesus estamos crescendo, estamos amadurecendo. No céu seremos maduros, mas aqui estamos nesse processo doloroso da maturidade cristã. Dói amadurecer. É necessário a cruz de Cristo na nossa vida, é necessário renunciar, é necessário trabalhar do Espírito de Deus para que a gente vá amadurecendo. Então a intenção é essa. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, 1 a 9. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho.
porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Oremos, irmãos. Senhor, trabalha em nossa vida. Nós temos nossas imaturidades, todos nós temos, e às vezes é tão difícil vê-las, compreendê-las, aceitá-las e pela cruz, pelo Evangelho, mudar, amadurecer, crescer espiritualmente. Faz isso em nossa igreja, que nós possamos enfrentar, cada um de nós, os seus problemas, enfrentar pelo Teu poder, enfrentar pela cruz, enfrentar pelo poder do Espírito Santo. Faz isso em cada um de nós, faz isso nessa igreja. Ajuda-nos a amadurecermos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, todos nós vivemos nesse processo aí de maturidade. Muitas vezes somos carnais. Éramos todos carnais no sentido de sermos homens naturais, pecadores, totalmente voltados para a carne, sem o poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas Cristo, Deus em Cristo, nos aceita e nos torna homens espirituais. Todos nós. Mas, apesar disso, nós vemos que alguns de nós, era o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, mesmo sendo crentes, estavam agindo como incrédulos. Esses eram os crentes carnais. Eles eram crentes, eles tinham o Espírito de Deus, eles não eram mais o velho homem, eram convertidos de verdade, mas eram carnais. E Paulo estava corrigindo ali aquela imaturidade. A nossa carnalidade, a nossa imaturidade, ela muitas vezes aparece, né? Essa semana, como eu ia falar sobre esse tema, eu pensei muito, né? Vários momentos eu vi minha imaturidade, eu vi minha carnalidade, e é difícil a gente enfrentar a nossa carnalidade. É difícil enfrentarmos e curarmos e reconhecermos e abrir a porta do armário e dizer, eita, eu estou precisando aqui. Expor, tratar pela cruz, pelo poder do Evangelho. Então, aqui, nessa igreja dos Coríntios, ela, aparentemente, como a gente tem visto, né, ela era uma igreja não perfeita, que todos nós sabemos que não era, mas aparentemente era uma grande igreja, uma igreja excelente. Tinha muitos dons, muita gente importante naquela igreja. Pessoas com dons maravilhosos, Apolo, Paulo, Pedro e outros, vários dons que Deus tinha dado. Então, quem olhasse para aquela igreja, era uma igreja desejável, né? Participar daquela igreja. Mas aí, Paulo, que conhecia, ele foi informado por alguns irmãos da casa de Clói os problemas que tinha dentro daquela igreja. E Paulo foi tratando, através de cartas. Interessante que João fez algo parecido quando escreveu as suas cartas também. Só que ele, na segunda carta de João, verso 12, ele diz assim, há coisas que eu quero tratar, mas eu não vou tratar com papel e caneta. Eu vou pessoalmente tratar aí com vocês. Olho a olho, cara a cara. E muitas vezes isso é preciso, a gente tratar os nossos problemas olho a olho, cara a cara, reconhecer, buscar a palavra de Deus, buscar ajuda. E a imaturidade é uma delas. Parece que a imaturidade, quando a gente percebe que a gente é imaturo, já é um sinal que a gente está crescendo. Porque na maioria das vezes a gente nem percebe a nossa imaturidade, a nossa carnalidade, né? O crente carnal não percebe que é carnal, ele tem razão, ele sabe tudo. É imaturo. Quando ele nota um pouco, já está crescendo. Já está amadurecendo um pouco. E assim Paulo trata desse segundo problema ali. As dissensões demonstram a falta de maturidade, de espiritualidade. As dissensões era a prova que Paulo tinha, do que Clói falou.
Os problemas, as brigas, os ciúmes, as dissensões provavam a igreja imatura, não tinha o que discutir. Paulo, como crente maduro, conhecia, tinha o Espírito Santo, tinha a revelação de Deus, então ele via logo. São crentes? São, mas são carnais. São carnais. E a prova era as dissensões, os ciúmes. O ciúme é obra da carne. As dissensões também. As dissensões mostravam ali imaturidade. É difícil crescer, é difícil ser maduro, né? É um processo de cruz, de evangelho, de renúncia, de honestidade com Deus e conosco mesmo. Eu quero, eu errei, eu preciso, eu quero amadurecer. Faz isso, Senhor. É essa luta da maturidade, que é só no céu que nós vamos conseguir, que nós chegaremos. Verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo Jesus. Então, Paulo trata esse problema dizendo que não pôde tratar aquelas pessoas como a espirituais, porque eles eram crianças em Cristo. É como o pastor Calvino usa aqui, uma criança, a gente aceita a imaturidade da criança, porque é próprio da criança. Se você vê uma criança brincando, não é, e dizendo, às vezes, o que não deve, ou imatura, você releva, você diz, é uma criança, se espera dela. Agora, quando você vê um rapaz, um homem, uma mulher, da mesma forma, né, imaturo, e principalmente muito tempo, já não é correto. Já não é correto. Do mesmo jeito é na igreja, né? Os crentes. Era aqui no texto, é como se Paulo dissesse, quando eu evangelizei, que ele era ali o obreiro, né, que abriu aquele campo, eu encontrei vocês imaturos. Agora vocês continuam imaturos do mesmo jeito, isso não era para ser. É isso que Paulo está dizendo. No início, tudo bem. Era de se esperar, os coríntios, numa cidade daquela, uma cidade carnal, uma cidade cheia de pecados, onde as obras da carne eram vistas em cada esquina. Tudo bem que vocês vieram do mundo, chegaram na igreja, tudo bem, mas agora, depois de anos, vocês continuam carnais. Aí Paulo estava preocupado porque já não era normal. Crentes tão antigos e ainda com essas imaturidades. E Paulo disse, de novo, eu não pude vos tratar como espirituais. Eu tive que tratar vocês como carnais, como crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Não pude falar como espirituais, e sim como crianças em Cristo. Vamos ver um pouco desses termos, né? A espiritualidade, crentes espirituais, o que é crentes espirituais, crentes carnais, crianças em Cristo. Então, vamos ver um pouco sobre essa questão de espirituais. O que é um crente espiritual? É aquele crente, todo crente deveria ser espiritual, porque nós recebemos o Espírito de Deus. A carne não deve dominar em nós. Mas, como já disse, alguns de nós agem como incrédulos. E esses são os crentes carnais. Nós todos deveríamos agir como espirituais que somos. O termo espiritual, dentro desse contexto, principalmente, são aqueles que pertencem ao Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. Ele habita em nós. Ele nos selou. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa carne não deve ter prioridade, nós devemos rejeitar. Todo dia o Espírito de Deus habita em nós, somos dele, há um selo, é um pertencimento. Deus não nos chamou para vivermos como incrédulos, vivemos na carne, vivemos agindo nos ciúmes, nas brigas, nas contendas. É uma forma diferente que Deus quer que a gente haja, nos levando a uma maturidade.
São aqueles, nesse contexto do capítulo 2, verso 6 também ao 16, são aqueles experimentados, testados. São aqueles que passaram por sofrimento, passaram por lutas e chegou à maturidade. Muitas vezes, meus irmãos, sabe como é que essa maturidade vem? Com lutas, com esforço, com provas, com situações difíceis que Deus nos leva para, enfim, essa maturidade brotar, chegar. Na maioria das vezes, Deus nos leva assim, a lugares difíceis, a situações difíceis, para que a gente cresça, de fato, sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Então, são os experimentados na vida, experimentados, testados, a fé testada para que a gente cresça. São aqueles também que têm a mente de Cristo, aqueles que têm o Espírito de Cristo, têm a mente de Cristo, têm o Espírito de Deus influencia nossa mente, nossas atitudes, nosso falar, nosso deitar, nosso agir. A mente de Cristo. Por isso que nós não devemos agir como os incrédulos, de forma carnal, impensada, sem temor. São os que têm a mente de Cristo, esses são os espirituais. São aqueles que receberam o Evangelho, e o Evangelho diz que nós devemos negar a nós mesmos. Outro dia eu vi uma frase que dizia assim, mais ou menos assim, que na maioria das vezes Jesus não concorda comigo. Por isso que eu sou chamado a negar a mim mesmo todos os dias. Eu nunca tinha visto uma frase assim. É um pouco chocante, né? Na maioria das vezes Jesus não concorda comigo. Por isso que o Evangelho nos ensina, negue-se, humilhe-se, ame, deixe o Espírito prevalecer para que Deus seja glorificado. O Evangelho faz isso, o Evangelho nos fere, o Evangelho nos humilha para que Cristo seja exaltado e para que a maturidade também venha. São aqueles que receberam o Evangelho. O que é o Evangelho? É sabedoria de Deus. Não como a sabedoria do mundo, passageira, mundana, terrena. Não, Paulo explica tudo isso aí no capítulo 2. Não, quem vive, os espirituais não vivem na sabedoria deste mundo, que é passageira, que é maligna, que logo desvanece. Mas os espirituais olham para Cristo, olham para o reino, vivem buscando as coisas do alto. A sabedoria de Deus. No verso 12 do capítulo 2, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o porquê Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Paulo estava explicando ainda essa questão da carnalidade, de ser espiritual. Ele está dizendo que não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus para que nós possamos conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. Então, é esse Espírito Santo que vai nos mostrando. O texto vai dizer que o Espírito é Ele que nos revela, é Ele que nos mostra as profundezas de Deus e vai nos guiando na vida todos os dias, vai nos corrigindo, vai nos ensinando, de tal forma que nós vamos deixando de ser carnais e passando a ser cada dia mais espirituais. Mas só voltando atrás um pouco, desde o dia que nós nos convertemos, nós já somos espirituais. Agora é o processo de crescimento, mais e mais maturidade. Mais e mais o Espírito de Deus vai nos mostrando aquilo que recebemos gratuitamente. Deus nos deu gratuitamente e, às vezes, não estamos recebendo ou provando daquilo que Deus tem para nós. Ainda no verso 1, coloquei alguns comentários aqui para a gente pensar um pouco. Quando percebemos nossa imaturidade, às vezes a gente se envergonha.
é como tem um texto na Bíblia, é o corar de vergonha. Já é o início da maturidade chegando. Não sei se você já sentiu isso. Que vergonha. Porque eu agi assim. Porque eu agi com tanta carnalidade. Porque eu fiz assim. Que vergonha de mim mesmo. Vergonha de Deus, né? A gente chega, a gente teme e treme e realmente fica vermelho diante de Deus, né? Senhor, como eu era imaturo, eu não sabia, dá aquela vergonha. Paulo sentiu isso na própria pele, ele foi reconhecendo. E você vê Paulo crescendo na maturidade. Isso deve acontecer conosco também, né? Um Paulo que aprendeu a ter e não ter, a estar contente em toda e qualquer situação. Um Paulo que aprendeu ao sofrimento, sofrer por causa de Cristo. Né? Você vê Paulo mais jovem, vê Paulo idoso ali. Até a morte ele aceita com gratidão, com submissão, com maturidade. Um Paulo totalmente não, né? Mas muito maduro. Isso deve acontecer conosco também. Sim, outro comentário aqui para a gente pensar sobre essas questões que falei até agora. A igreja ali de Corinto não se via. Muitas vezes nós também não vemos nossa imaturidade. Aquela igreja se achava, né, uma das melhores, não via. Mas Paulo estava ali sendo usado por Deus para que ela visse. Nós devemos procurar a maturidade, né? Como Cristo é nosso exemplo. Sim, sobre aquela igreja ainda, né? Quem olhava para eles apenas por fora, né? Não via o orgulho. Eles se achavam maduros, muitos dons, muitos líderes, etc. Mas era aparente. E ainda outra aplicação, né? O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. A crucificação, né? Hoje de manhã, pastor Érico pregando, e eu fiquei tão constrangido, né? A crucificação, pecadores. Jesus fez isso por nós, todos carnais. O ladrão ali do lado. O amor de Deus constrange. Pastor Érico deu um exemplo que ficou no meu coração, né? Quando Cristo vence, se entrega e diz ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão, um homem carnal, ali foi perdoado, foi salvo e foi convidado aí à glória, né? Aí pastor Érico disse mais ou menos assim, né? Jesus chega na glória como um ladrão, redimido, transformado. Isso foi tão bom escutar hoje de manhã, e eu fiquei imaginando, né? Um ladrão, e era apenas o primeiro de muitos filhos. O resultado da crucificação é a santificação, é a nossa maturidade, é a nossa salvação. Todos imaturos como aquele ladrão. E ainda agora, na hora do louvor, a gente estava cantando uma das músicas, eu fiquei imaginando de novo essa cena, né? O amor de Deus nos constrange. Logo eu, um pecador, logo eu, o ladrão, todos nós. E no meu pensamento eu fiquei imaginando, né? Depois do ladrão, começou uma fila logo a se formar. Pessoas salvas, carnais, transformados. Lá vinha eu, lá vinha você, entrando no reino de Deus, pelo sangue de Jesus, transformados, de carnais em espirituais, salvos. E no meu pensamento eu ficava imaginando, era tão lindo aquele pensamento, né? Enquanto eu cantava uma das músicas hoje, não sei nem qual era, mas eu pensava nisso, aquela fila se engrossando, era eu, era você. No meu pensamento eu via até pastor Érico. Eu via até pastor Érico no meio, né? Então nós estávamos lá, eu, você, aquela fila ali, o amor de Deus vai nos constrangendo. E assim, não só o ladrão, mas todos nós fomos chamados
para sermos espirituais, para vivermos não para nós mesmos, para sermos maduros em Cristo Jesus. A nossa carnalidade, meus irmãos, ela aparece em tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz. E, de acordo com o texto aqui, eram ciúmes e brigas. Ciúmes e brigas mostravam a imaturidade daquela igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Será que nós somos ciumentos? Ciúme dos outros, ciúme se alguém tem uma coisa, às vezes a gente quer ter. É uma carnalidade tão grande. Agora eu olhei ali para o casal, né? Os noivos da igreja, mais um casal de noivo, né? Se alguém noiva, alguém já fica com inveja, com ciúme. Ah, eu queria estar noivo também. Né, André e Maria Eduarda? Meu Deus! Não é? Não é Mateuzinho e Sara, os noivos aí, né? Então a gente tem que se alegrar com a bênção na vida dos outros. Chegará o nosso dia também, se for da vontade de Deus. Isso é ser espiritual, é não invejar o que Deus está dando para os outros. É saber que na hora de Deus vai chegar a nossa vez, se Ele quiser, e senão Ele não vai chegar. E a gente espiritualmente aceita, sem achar que o outro é melhor do que nós ou não. Isso é tudo carnalidade, imaturidade. A gente se compara, a gente sofre quando um recebe uma bênção porque eu não recebi, a gente não se alegra com os que se alegraram. Imaturidade da gente, carnalidade, ciúme. Que coisa triste, como a gente é assim, né? Não deveríamos ser. Deus é soberano, Ele faz com cada um de nós como quer, a gente deve se alegrar, a gente deve orar uns pelos outros. Aí a igreja lá era o ciúme. Era o ciúme. E isso reflete a falta de fé, de confiança nos propósitos de Deus. É mais ou menos assim. Eles ali estavam, né, com ciúme. Verso 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É um lamento do apóstolo. Depois de tantos anos, Paulo os encontra imaturos de novo. E Paulo diz, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, vocês não podiam e agora ainda não podem. É um lamento do apóstolo. Como já falei, não sei quantos anos depois, vocês, no início, tudo bem que vocês beberam leite, mas agora eu não pude dar um alimento mais sólido, já era para vocês comerem. É como uma criança, né? Acho que 6 meses já começa a comer ali alimento mais sólido, uma frutinha, não sei, bem uma sopinha, depois vai crescendo, não pode mais ficar só no leite materno. Então, imagine você chegar a uma criança com 7 anos, só está na amamentação, é anemia. Não pode. Então, aqui é o lamento do apóstolo, o sentido de leite vos dei de beber e depois de alimento sólido, é um sentido diferente para a mesma doutrina. Significa, no início, vocês receberam a mesma doutrina de forma simples. Agora, vocês deveriam compreender a mesma doutrina com mais profundidade. Não é doutrina diferente, é a mesma doutrina com mais profundidade, alimento sólido. Você entendeu? Amém, foi salvo, mas vá se aprofundando na justificação, na salvação, na redenção. Cristo tem mais, Cristo tem mais. Então, o que você creu no início, continue progredindo naquela mesma doutrina, há mais, as insondáveis riquezas de Deus. Cresça, alimento sólido, alimento sólido. Nem agora podereis, porque ainda sois carnais. Vamos pensar um pouco sobre esse termo carnais, né? Alguns daquela igreja estavam vivendo uma vida tão discordante que Paulo tratou-os como se fossem ímpios. Isso é muito sério.
Porque isso é o final, isso é o que acontece com a pessoa que é repreendida várias vezes e não amadurece, não se arrepende, não muda. A igreja vai exortando, vai repreendendo. Se a pessoa não se arrepender, ela vai ser tratada como ímpio no final. Então é o que Paulo estava fazendo aqui, né? Confrontando aqueles irmãos que eram carnais, estavam agindo como ímpios no meio da igreja. Eles, aqui não era um homem natural, no sentido sem o Espírito de Deus. Não, como já disse, eles eram crentes, Não eram aqueles que eram dominados pelo pecado, porque havia quem pensasse isso. Os crentes carnais eram aqueles dominados pelo pecado, que não dominam a carne. Não era assim, porque esses que vivem sobre o domínio do pecado não são nem crentes. Então, é uma advertência que Paulo estava dizendo. O crente que é dominado pelo pecado não é nem crente. Veja só. Por isso, irmãos, que às vezes a gente, mesmo dentro da igreja, a gente tem que fazer o que Paulo fez aqui, né? Questionar. A gente não tem o direito de julgar ninguém. Mas, às vezes, a gente olha assim e diz, será que fulano é crente mesmo? Às vezes a gente pode fazer o que Paulo... Não que a gente vá julgar, nem que a gente vá determinar isso, mas a gente deve pensar, será que fulano é crente de verdade ou é só da igreja? Que era o que estava acontecendo aqui também. Pessoas, inclusive às vezes até no aconselhamento, né? A gente está tratando alguém, é uma das primeiras coisas, das coisas que a gente analisa. Será que fulano é crente de verdade ou só está na igreja há tantos anos, mas nunca se entregou a Cristo de verdade, nunca negou a si mesmo, vive uma vida carnal, ímpia e, nesse caso que eu estou falando, incrédula, sem Cristo, pelos frutos, pelas intrigas, pelas discórdias, pelos ciúmes, é de se duvidar, às vezes, da salvação daquela pessoa. Será que é salva mesmo? Será que é salva? É como estou dizendo, nós não devemos estar julgando ninguém. Mas pode acontecer isso. No meio da igreja, pessoas que não são salvas. Eu não sei se é verdade, mas já escutei histórias de pastores que se converteram depois de anos de ministério. Eu não sei se é verdade, nunca presenciei isso, mas já ouvi histórias. Já ouvi histórias assim. Então, são crentes carnais, não amadurecidos. Eles são levados por ventos de doutrina. Eles são levados pelos modismos gospel. Isso aqui foi pastor Calvino que falou no livro. Esses crentes carnais, não amadurecidos, levados por qualquer doutrina na igreja, não têm firmeza na fé, não conhecem a doutrina. Qualquer vento de doutrina se encaminha, não tem firmeza. Uma novidade que aparece ali numa igreja, vai atrás, não tem firmeza em Cristo, não tem firmeza no Espírito de Deus, não tem intimidade com o Espírito de Deus. Os frutos, os dons do Espírito Santo. O crente verdadeiro tem os frutos, tem os dons. Então, o crente carnal não conhece isso. Ele é levado, às vezes, pelos modismos da igreja, modismos gospel. Muitos anos de fé, mas ainda eram crianças imaturas e mimadas. Meu Deus do céu, mimadas, né? Como crianças na igreja, mimadas, cheia de gosto, cheia de... Nós devemos pensar em nós mesmos, né? Nós devemos pensar em nós mesmos. Será que eu sou assim? Será que eu sou imaturo assim? Será? Mimado, imaturo. Brigam por coisas pequenas como se fossem essenciais. Veja essa definição da imaturidade no meio da igreja. Brigam por coisas pequenas como se fossem essenciais. Imaturidade. Já viram crianças brigando
Hoje mesmo, Itiel, na hora do almoço, eu me lembrei de você, né? A gente em casa almoçando e eles brigando lá, de brincadeira assim. Eu digo, olha, não brigue durante o almoço não, me lembrei de Itiel. Eu dou um chocolate no final, né? Então, é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente briga por um pedaço de alface. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Né? Então, do mesmo jeito, a gente briga por uma coisa que não é essencial, mas a gente é um menino mimado, uma menina mimada na igreja, né? Com ciúmes e contendas. Mimado, mimado, mimado. Só mostra a nossa carnalidade. Misericórdia, meu Deus, de nós. A gente fica triste, não é? Às vezes, quando a gente vê a imaturidade da gente, dá uma tristeza. Mas quando Deus mostra, é para nos curar, não é para nos condenar, não. É para dizer: cresça, meu filho, cresça. Eu já dei os recursos. Cresça. Não é para a gente se desesperar e ficar triste porque a gente viu nossa imaturidade. Não, vimos porque Deus mostrou para nos curar. Vimos porque é Deus que está fazendo uma obra na nossa vida. Carnais, crentes carnais, crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Meu Deus, ciúme e contendas, duas coisas que mostram a nossa maturidade. Ciúme. Muitas vezes é a falta de confiança em Deus, contendas, brigando por questões não essenciais, mostra a nossa carnalidade. Estamos andando segundo o homem, mundano. Às vezes, meus irmãos, nossa imaturidade ou nossa carnalidade aparece, como a gente viu ontem com os adolescentes, até no nosso digitar, né? Os adolescentes estavam ontem na reunião, vão lembrar. Às vezes a gente digita o que está cheio no nosso coração. E um exemplo que a gente viu ontem, que Naná deu, é quando a gente está na estrada dirigindo e a gente está usando o celular. Mostra a nossa carnalidade. Porque a gente não está pensando no acidente que pode provocar. Às vezes a gente acha que está no controle, mas é uma ilusão. As estatísticas mostram que 4 vezes mais acidentes pode acontecer se a gente está olhando o celular. E se a gente for digitar, aumenta 23 vezes. E, segundo ela, nos países onde há uma rígida lei, não diminui os acidentes, aumentam, porque as pessoas escondem e ficam ali olhando de rabo de olho e demoram mais a digitar. Eu estou ajudando alguém que está lá longe, é uma mensagem muito importante, eu estou ajudando alguém, mas Naná traz uma aplicação. Às vezes a gente está pensando no próximo distante e esquecendo do próximo mais próximo, que é o motorista que vem do outro lado. Então, é um tipo de carnalidade que a gente não está pensando no próximo, na estrada, né? Então, é isso. Ontem mesmo eu passei algo no trânsito que lá no Rocha Cavalcante, parece que teve um problema no poste, aí separaram assim a rua, e eu fiquei um tempo esperando, daqui a pouco eu avancei. Quando eu avancei, fiquei preso no trânsito, e o pessoal reclamando comigo, e eu achando que eu estava certo. Tranquei a passagem todinha, né? Aí, na mesma hora, eu disse: eita, não era para eu ter avançado, era para eu ter esperado do meu lado, porque o impedimento estava do meu lado. Então, eu tinha que esperar todo mundo para depois passar. Eu não tive paciência, botei o carro e fiquei lá atrapalhando. Foi preciso o pessoal vir ajudar a tirar os cones. Aí tinha um rapaz assim dirigindo do outro lado, jovenzinho, olhou para mim com a cara feia. Aí eu fiz: me perdoe, me perdoe. Ele não disse nada, passou com raiva. Mas eu reconheci meu erro, né? Nossa carnalidade aparece assim, no trânsito, aparece em casa, aparece quando a gente digita. Então a gente tem que pensar, não é? O respeito, o próximo, aquilo que eu digito.
Às vezes a gente digita coisas tão agressivas que pessoalmente a gente não tem coragem de fazer ou dizer. A nossa carnalidade aparece em algum canto, seja no trânsito. E o homem espiritual, a gente, primeiramente, é com Deus, com a igreja, mas também isso reflete na nossa vida inteira, no nosso trabalho, na nossa família, ao acordar, ao deitar, ao comer, ao beber. Isso vai mostrando a nossa carnalidade. Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, a partir daqui, até o verso 8, Paulo está mostrando, né? Não adiantava eles brigarem por Apolo ou por Paulo. Eles estavam ali brigando para saber quem era mais inteligente, quem era o maior, quem era o melhor deles, o mais eloquente, quem era o mais preparado. Uma disputa ríspida, discórdia, rivalidade, contenda, né, por causa de Paulo e de Apolo na igreja. Aí Paulo estava dizendo, quem é Apolo? Quem é Paulo, se não servos? Eles são cooperadores, é Deus que dá o crescimento. Não briguem por isso, não briguem por homens, eles são instrumentos, eles foram capacitados, cada um com um dom que Deus quis dar a cada um deles. Então, a glória não é de nenhum, é de Deus. Não briguem por isso, quem é melhor na igreja, quem é maior, quem sabe mais. Se alguém sabe, é pelo Espírito que deu aquele dom àquela pessoa. A glória não é da pessoa. Aí Paulo estava explicando isso. Não briguem por essas coisas. Quem é Paulo, quem é Apolo, se não servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Foi Deus, não adianta a gente brigar por isso. Quem é melhor, quem canta melhor é Neto ou Iana. Aí, Iana disse, sou eu. Neto disse o quê? Ele está mais maduro, Iana, ele está mais maduro, viu? Então, não é? A gente fica nessas comparações carnais e brigando por coisas não essenciais. Quem canta melhor, quem faz melhor, quem toca melhor é Léo ou Juninho. Não sei. Então, gente, não, são servos por meio de quem crestes. É Deus que dá o crescimento. Aí ele diz no verso 6, eu plantei, não é? Ele foi fundador daquela igreja, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então é Deus, a pessoa madura olha para Deus, dá glória a Deus, ela olha mais para Deus do que para os homens. A gente vai ter menos ciúmes, menos contenda se a gente olhar mais para Deus. É Deus. Quando a gente está em situações difíceis, se a gente olhar para Deus, é Deus que está permitindo para eu crescer, vai ser mais fácil. Aí a gente, em vez de olhar para Deus, a gente olha para o outro. Então, olhemos, é Deus que dá o crescimento. Conforme o Senhor deu, um plantou, outro regou, mas é Deus que veio o crescimento. Verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, novamente, que dá o crescimento. O importante não é o homem, o centro da igreja não é o homem, não é quem planta, não é quem rega, mas é Deus que dá o crescimento. Se Deus não der o crescimento, nenhum de nós cresce. Se Deus não abençoar a igreja, não é o trabalho nosso que vai fazer aquilo prosperar, é Deus que dá o crescimento. A igreja, o nosso trabalho, a nossa vida, essa dependência de Deus, é Deus que dá o crescimento, seja da igreja, seja em tudo que fazemos. Por isso que vivemos pela fé, por isso que trabalhamos pela fé. É Deus que dá o crescimento, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus. Verso 8, ora, o que planta e o que rega são um. O que significa isso? E cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Paulo estava dizendo, em outras palavras, eu e o Apolo somos unidos e vocês estão brigando por a gente.
Olha como é interessante isso. Paulo maduro, Apolo também, é como se dissesse, vocês brigando por isso e a gente aqui bem unido, sabendo que somos apenas servos, cooperadores, o que eu tenho foi de Deus, o que Apolo tem foi de Deus, estamos unidos e a igreja brigando por causa disso. Somos um, disse Paulo aqui, somos um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Faça para Deus o seu trabalho, aquilo que Deus colocou em suas mãos, faça. Vai prestar contas a Deus. Seja fiel ao chamado. Deus é que vai dar crescimento, Deus é que vai abençoar. Não, faça para a glória de Deus, né? Evitemos ciúmes, contendas, façamos de forma madura. Se Deus lhe deu dons, habilidades, condições, exerça com generosidade, com amor, com maturidade, e receberá do Senhor o seu galardão. Unidos, eles estavam unidos, porque o que planta e o que rega são um. Verso 9, porque de Deus somos cooperadores apenas, lavoura de Deus, edifício do Senhor. Quem são Paulo e Apolo? Servos humildes no serviço. Somente Deus é o responsável pelo êxito do ministério cristão. E, em último lugar, no verso 9, de Deus são cooperadores, somos lavoura de Deus. Paulo faz essa comparação, né? Ele vem falando de termos ali da agricultura, da vinha, Deus que dá o crescimento, somos lavoura de Deus, e depois ele muda de exemplo, de figura, e ele diz, nós somos um edifício, que Deus é o construtor, Ele está construindo, Ele vai terminar a obra que começou, a igreja é dele, Ele é o construtor, Ele é o arquiteto, Ele sabe o que está fazendo, nós devemos nos submeter, ser fiel e vivermos de forma madura, evitando esses ciúmes e essas brigas. E finalizando, né, essa música, logo eu, um pobre pecador, finito e carnal, a gente se envergonha diante de Deus mesmo. Meu Pai, carnal, já era para eu ter já era para eu ter aprendido, né? E tanto tempo de crente, eu ainda estou assim, meu Deus, que vergonha. Logo eu, um pobre pecador. Se Neto tiver algum louvor, quiser cantar, pode vir aqui à frente, nós vamos sinalizar.